certeza, depois de algo assim, o veredito final tinha sido dado. O serviço ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó certamente seria restabelecido. E certamente ele seria reconhecido como vitorioso. Só que ele não contava com uma coisa: Jezabel. A rainha mandou um recado. Ele disse: meu filho, não vai ficar assim. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez ele não desse muita bola. Mas acontece que estava tratando da pessoa que trouxe o culto a Baal para Israel. Foi ela que influenciou o rei Acais a servir os Baals. Foi ela que, para usar um termo bem popular, ela que fazia a cabeça de Acais. E certamente, ao praguejar contra Elias, ela deu para ele razão suficiente para voltar a sentir medo. Este mesmo homem que tinha mostrado que o seu Deus era o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha consumido o holocausto, apesar de encharcado de água, e depois derrotado 450 profetas de Baal, na frente do povo de Israel, a rainha ainda não tinha se convencido. E ela praguejou ameaças, jurou de morte, e Elias então sentiu medo. Por mais que você tenha vitórias nesta vida, por mais que você alcance patamares na sua jornada, 30 anos é um patamar. Amanhã haverá mais luta. Nesta vida não existe uma vitória final e definitiva. Quando Cristo voltar, sim, mas nesta vida Jesus disse: nós teremos muitas aflições. Então, por mais que nós tenhamos alcançado, ou vencido, ou recebido da boa mão do Senhor, por mais que Deus tenha nos trazido vitórias em nossa vida, a luta continua. Mas vamos dizer a verdade, depois de uma grande vitória, nos sentimos cansados, queremos umas férias, queremos um refresco, queremos alguma coisa que nos diga: agora você pode colher os frutos da sua vitória. Elias certamente esperava colher pelo menos um pouquinho de paz de espírito e certamente a lealdade expressada pelo povo de Deus ao Deus verdadeiro. Mas em vez disso, o que sobrou para Elias? O recado: sua vida agora corre perigo. E muitas vezes nós nos surpreendemos com o fato de que, após um patamar alcançado, ou uma vitória alcançada, ou um milagre alcançado, após ver a mão poderosa de Deus agir em nossa vida, no dia seguinte, ainda teremos lutas. Ainda há orações não respondidas. Ainda há conflitos não resolvidos. Ainda há boatos não confirmados. Sempre tem mais uma luta amanhã. Amanhã, segunda-feira, a luta recomeça. Diga para o seu vizinho: amanhã a luta recomeça. "30 anos, estamos feitos." Não, amanhã é segunda-feira. Amanhã será o dia seguinte após os 30 anos. E sabe o que acontece? Ainda neste mundo teremos muitas aflições. E Paulo caracteriza a vida cristã como uma vida de lutas, uma vida de conflitos. E ele deixa muito claro que essa luta é contra forças que não vão deixar de existir ou de atuar neste mundo até que ele volte. E então ele lançará todo o mal no lago do fogo eterno, da sua ira eterna, preparado para Satanás e os seus anjos. Então todo o mal será banido da terra e haverá novos céus e nova terra. Mas até então, essas forças, não carne e sangue,
Mas principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, continuam a tramar e preparar armadilhas para os nossos pés. Ainda vivemos num mundo de doenças e contratempos e conflitos e muita aflição. Talvez como Elias, e eu já passei por isso, de repente sofrer e sentir abatido, mesmo tendo alcançado uma grande vitória, por causa de algum problema que sobrou, porque Jezabel sobrou, e não foi pouca coisa. Foi o bastante para lhe tirar o próprio desejo de continuar a viver. É interessante, quando vemos a narrativa, o encontro de Deus com Elias. Parece que Deus está até brincando um pouquinho com ele. Elias, qual é? Qual é? Ah, Senhor, tenho sido misericordioso. Como Deus não soubesse disso? Ah, Senhor, eu não aguento mais viver. Ah, tá bom. Coma um pouquinho, porque a sua jornada ainda é longa. Ou seja, continue a se alimentar. Há muitas pessoas que até desistem de vir para a igreja, porque dizem assim, não aguento mais. Mas você tem ainda uma jornada pela frente. Tem que se alimentar do pão vivo que desce do céu. Você ainda precisa, você ainda tem chão pela frente. Diga para o seu vizinho, você tem chão pela frente. Não pare de se alimentar. Ainda temos chão. Mas a verdade é que há certos momentos que essas coisas nos abatem a tal ponto que precisamos de uma palavra de Deus. Há momentos que a luta é tão feroz e tão grande e tão constante e parece tão interminável que ficamos, Senhor, Gilmar Mendes ainda está aí. Mais um dia dele aí. Vem a delação, agora resolveu tudo. Nada disso. Continua. Porque eu oro pela nossa nação. Eu oro para que Deus tire esses homens maus dos seus lugares de poder, quebre o seu braço, confunda as suas palavras, confunda os seus planos e levante um governo de lei e ordem nessa nação. Eu oro por isso, mas está demorando e eu às vezes digo, Senhor, o que será de nós? E cansa a alma. E às vezes me aflijo. Eu vou voltar a Elias, mas vamos abrir em Salmo 46. Salmo 46. Eu tenho até que horas aqui? 12:30, 1h. Tenho até que horas assim? Estou vendo o relógio aqui. Não temos pressa, não? Tá bom, ótimo. Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É 46? Isso? NVI? Tá bom, ótimo. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pausa. Eu estou lendo a pausa. Porque estava escrito no original, pausa. A palavra do hebraico é selá. Selá, ninguém sabe exatamente o que quer dizer. Né? Alguns dizem que talvez seja o lugar onde o solo de guitarra deve ser inserido. Não nas nossas igrejas. Pausa. Essa pausa é importante, porque acabamos de ler algumas coisas muito importantes. Pausa, ou seja, pare e pense sobre isso. O que? Não temeremos. Ainda que a terra
trema e os montes afundem o coração do mar, ainda que estronem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pelas... Ainda que tudo isso, pare e pense. Pausa. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Pare por um instante e pense sobre isso. Sela, que é a palavra no hebraico, sela. Pare por um instante, pense sobre isso. Aí ele continua, venham. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Não feche o salmo de repente. O Senhor dos exércitos está conosco. Precisamos lembrar que Deus está conosco. Precisamos ouvir a sua voz, sentir a sua presença, sentir o alento da sua presença, mas no meio da luta, isso frequentemente não sentimos. Certamente no caso de Elias, após ter visto fogo descer do céu e consumir o holocausto, após passar pelo fio da espada 450 profetas, quando ele ouviu o recado, foi só um recado de Jezabel, ele tremeu e quis morrer. Então Deus disse, alimente-se, não pare de se alimentar, porque sua jornada é longa, mas vem. E ele trouxe Elias até o monte Horebe. E ele disse, espere na caverna até que eu chegue. O que aconteceu? Primeiro veio um vento forte, que sacudiu tudo. Mas Elias sabia que Deus não estava no vento. Veio então um terremoto, as pedras racharam, a caverna onde ele estava tremeu, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, desceu um fogo. Imagina só a cena, imagina o que ele ouviu lá de dentro, imagina o que ele viu. Mas quando veio o murmúrio da brisa suave, Elias sabia que Deus havia chegado. Veja só. Na Almeida, revista atualizada, versículo 11 de Salmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na NVI diz, pare de lutar. Acalma seu coração. Ouça o Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele só fala quando nós estamos calmos. Os meus netos, às vezes, são muito impacientes. Ainda são crianças, 3 e 6 anos de idade. Estava voltando da reunião de oração quarta-noite.
O meu neto mais velho estava no banco de trás. Passaram na frente de uma igreja, não vou dizer qual é. Ele disse, pai, por que a gente... Perguntou para o meu filho, pai, por que a gente não visita essa igreja? Meu filho não sabia bem o que dizer. Ele disse, porque lá eles adoram imagens. Ah, tá bom. Falou nada. Passou uma semana inteira. Quarta noite, saindo da igreja, no escuro, desceram a rua, foram dar o retorno, na frente dessa mesma igreja. Pai, vamos tocar fogo nesta igreja? Deus tem grandes planos para o meu neto. Grandes planos para o meu neto. Disse, não, filho, a gente não faz isso, a gente fala de Jesus para eles e tal. Ah, tá bom. Uma semana depois, saíram da igreja, no escuro, dando um passo na frente da igreja. Pai, quando é que a gente vem aqui falar de Jesus para essa gente aí? Meu neto é de ação, só tem vai completar 6 anos de idade. Mas ele quer saber, quando é que a gente vai resolver essa parada? Porque essa gente não pode ficar cultuando a imagens. Nós temos que resolver essa parada já. E a verdade é que é difícil conviver com conflitos de dificuldades, especialmente essas coisas que nos causam grande mal-estar e até que nos oferecem um certo perigo. Então nós ficamos remoendo dentro de nós mesmos, lutando com a situação, lutando com os pensamentos, perdendo o sono. Eu não sei se você já perdeu o sono recentemente por causa de algum problema. Quem já teve essa experiência recentemente, está perdendo o sono? Lá dentro, remoendo, e você não consegue pregar o olho, porque você quer saber. Uma vez, quando caiu fogo, ele sabia que Deus não estava no fogo. Porque não era fogo que ele precisava neste momento. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Quando veio a brisa suave, ele cobriu o rosto em reverência e saiu. Pare de lutar e sabei que eu sou Deus. Nós temos que parar de lutar. Parar de tentar resolver com as nossas próprias mãos. Parar de tentar achar a solução com os nossos próprios meios. Temos que nos aquietar. Deus não nos aquieta. Nós temos que nos aquietar. Nós temos que fazer certas coisas para podermos ouvir Deus falar. Nós temos que lembrar quem Deus é. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele não nos deixará. Ele está conosco, mas nós nos esquecemos disso e ficamos revoltados, ficamos chateados, ficamos nervosos, ficamos tensos, ficamos estressados, dizendo, como é que pode? E a gente, como é que pode? E eu não sei se você já usou essa frase recentemente, mas essa frase me ocorre de vez em quando. Senhor, como é que pode? O que eu estou fazendo? Eu estou lutando. Eu estou me debatendo, eu estou lá dentro, algo está fervendo dentro de mim e eu quero uma resposta de Deus. E o salmista disse, pare de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A verdade é que a nossa carne quer resolver. Como o meu neto quer tocar fogo. Nós queremos tocar fogo em uns e outros, eu não sei. Eu digo, Senhor, o Senhor mata, pelo amor de Deus. Senhor. Acaba, tira do caminho. Eu quero uma solução já. Será que eu sou diferente dos demais? Eu acho que todos nós queremos o que queremos a solução logo. Mas Deus, no seu tempo, da sua maneira, certamente fará com que a sua vontade, que vem desde a eternidade, seus desígnios eternos, não serão frustrados.
Ele certamente realizará em nossa vida tudo o que Ele intenciona fazer. Tudo, tudo, tudo. Então, pare de lutar. E lembre-se, o problema, sabe qual é o grande problema que nos faz mal? É que a gente acaba enchendo a cabeça com tanta coisa da carne, que não há lugar para Deus falar. Nós ficamos enchendo nossa cabeça de boatos e de notícias. O noticiário me faz mal. Eu confesso que o noticiário me faz mal. Eu recebo um jornal em casa todo dia porque eu tenho um cachorro. Quem tem cachorro precisa de jornal. Senão eu não assinaria o jornal. Tem que explicar? Não tem que explicar. Não. Obrigado. Muito obrigado. Não é lugar para explicar essas coisas. Porque notícia tem em qualquer lugar. No WhatsApp tem notícia. Você recebe notícia o tempo todo. Eu determinei parar de assistir notícia em 2008 e eu ainda sou uma pessoa muito bem informada, porque todo mundo insiste em me contar tudo sobre o que está acontecendo. Você já ouviu falar? Você sabe que fulano não sabe. A gente fica sabendo mesmo não querendo saber, a gente fica sabendo. Agora a gente recebe aqueles vídeos da YouTube, né, no nosso WhatsApp e tal, pessoas mandam, e você acaba de... Gilmar Mendes de novo. Mas o problema é que quanto mais você estiver cheio das coisas do mundo, mais seu coração estará em guerra. Porque Paulo deixa muito claro em Romanos 8 que o Espírito milita contra as coisas da carne e a carne luta contra as coisas do Espírito. Então, se você, como cristão, filho de Deus, nascido do Espírito Santo, encher a sua vida de coisas carnais, você viverá em conflito e em guerra no seu interior. Pare de lutar, ou seja, limpa a sua vida, deixe o Espírito Santo fluir em sua vida, mas você vai ter que limpar certas coisas, você vai ter que parar de assistir e de ler certas coisas. É o que Paulo disse aos Filipenses. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso não descreve boa parte das coisas que ocupam a nossa mente? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Por que o Deus da paz estará com vocês? Porque se nós retirarmos aquilo que cria conflito, o Espírito Santo terá mais espaço para agir em nossas vidas. Enche a sua vida de coisas verdadeiras. Boa parte do que eu leio no jornal não é a verdade. Você quer a verdade? Leia o obituário. Fulano morreu. Morreu, não tem jeito, morreu. Morreu e morreu. Obituários não mentem. João morreu, Maria morreu. É verdade. Agora, o que tem nas primeiras páginas do jornal é boato. É boato, é propaganda, é notícia. A Câmara Estadual talvez faça isso. O Senado talvez faça aquilo. Talvez. Vivemos num mundo de talvez, de previsões, do que Temer pretende ou não pretende, e a gente fica assim, mais uma coisa. A boa parte do que se diz ser notícia, não é notícia, são boatos, e boatos nos fazem mal. Apenas ocupam espaço. Tudo que for verdadeiro. Não estou dizendo para ler obituários, não estou dizendo para fazer isso, não, entendo. Eu estou dizendo, enche a sua vida de coisas que fazem bem. Tudo que for nobre. Gente, revista caras não. Alô? Vale a pena ver de novo. Não valeu nem da primeira vez, quanto menos de novo. Nem a primeira vez valeu a pena ver, mas quer ver de novo. É o quê?
é adultério, é conflito, é luta, é traição, é novela. Novela não faz bem. Ah, não, bispo, não mexe com a minha novela. Não é sua novela. A novela é do mundo. Você é de Deus e é de Cristo. E tem que começar a pensar como isto. Alô? Tem gente assim, mexeu com minha novela, não gostei muito. Tudo que é correto, tudo que é puro. Gente, tem tanta coisa impura passando na televisão. Alô? E sabe o que acontece? Você deixa isso passar pelos seus olhos e entrar pelos seus ouvidos. O que você está fazendo? Você está convidando guerra para o seu coração. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós milita contra essas coisas. Você vai viver em conflito. O cristão só acha paz se ele encher sua vida de coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras e amáveis. E de boa fama. Se nós enchermos nosso coração daquilo que faz bem, então nós deixaremos de lutar. E então provaremos a boa vontade de Deus. Não se amolde a esse mundo, mas, como disse Paulo em Romanos 12, mas renova a sua mente. Para quê? Para poder provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi isso que Elias estava precisando. Ele estava precisando ouvir a voz de Deus. Ele estava precisando que Deus dissesse a ele: você não está só, tem mais 7.000 em Israel. Que alento foi esse? Que encorajamento certamente foi isso. Mas ele teve que ouvir isso de Deus. Só que Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no vento. Ele estava no murmúrio da brisa suave. Elias soube esperar. Ele se aquietou. Ele se aquietou. Faça paz. Faça paz com o seu próximo. Olha só o que diz Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Colossenses. Diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Faça a paz com seu irmão em Cristo. Não deixe a ofensa ocupar o seu coração. Pare de encher a sua mente de coisas mundanas, mas também faça a paz com os membros do corpo de Cristo. Porque isso também deixa seu coração em guerra. Pare de lutar e saiba que Ele é Deus. Deixa eu só terminar com essa única coisa. Em Apocalipse 4, não precisa abrir. Apocalipse 4, nós vemos a visão do trono de Deus. E nós vemos ao redor de Deus uma celebração estrondosa. Os 4 seres viventes, os anjos e mais anjos, todos clamando. Mas perante Deus havia um mar que parecia cristal. O que quer dizer isso? Quer dizer que apesar de todo louvor e de toda celebração na presença de Deus, há paz, serenidade. Deus não vive em conflito, Ele é soberano. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais em paz nós estaremos. E quanto mais em paz nós estivermos, mais capazes estaremos para ouvir a sua voz. Deixa passar o vento. Deixa passar o terremoto.
Deixa passar o fogo, espere no Senhor, e Ele então poderá falar. Foi nesse momento que Deus não só acalmou Elias, dizendo, tem mais 7.000, como Ele também lhe deu tarefas. Ele tinha que ungir Azael, rei, tinha que ungir Jeú, rei, e depois tinha que ungir o seu sucessor, Eliseu. Ou seja, ainda há trabalho, ainda há um caminho para andar. Deus ainda tem vitórias para lhe trazer em sua vida. Essa luta que você está passando vai passar, vai passar. E Deus vai vencer mais essa etapa. Não diga, não, agora chega, não aguento mais. Eu já dei tudo que tinha para dar e agora eu só quero descansar. Então, se você tiver com esse pensamento, fale com o seu pastor que ele marca seu sepultamento o quanto antes. Porque só na sepultura é que acaba as lutas. Enquanto houver vida, vai lutar. Porque nessa vida tereis muitas aflições. Cristo mesmo falou. Mas para chegar lá e para continuar, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos do consolo de Deus. Precisamos da presença de Deus. Enquanto nós estivermos removendo e lutando e enchendo nossa vida de coisas mundanas e brigando com o nosso irmão, nós vamos perder o que Deus tem para nos dizer. Espera ouvir o murmúrio suave da brisa. E então Deus vai falar. Eu não sei se você precisou desta palavra hoje, mas eu preciso. Eu preciso me aquietar. Eu sou um homem de oração, mas às vezes em oração eu estou batendo e querendo, Senhor, faça algo já. Manda fogo. Manda terremoto. Mas Ele não está no fogo, não está no terremoto. Vamos orar. Pai amado, Pai amado. Pai amado. Senhor, às vezes sentimos que tudo está dando errado, que não há ninguém que sirva a Deus. Que não existe alento, não existe esperança. Embora talvez tenhamos acabado de ter uma grande vitória em nossa vida, a continuidade dos conflitos nos abate e nos cansa e nos confunde. E como Elias tira a nossa vontade de viver. Senhor, renova as nossas forças, eu te peço. Que tenhamos paz no coração e fé em Ti, para voltarmos à Tua palavra e nos aquietar, parar de lutar e lembrar, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, jamais irás nos abandonar e estará conosco até o fim. E um dia ao redor do trono, quando não houver mais luta, não haverá mais tentação, não haverá mais maldade ou violência, não haverá mais qualquer tipo de mal, pois tudo terá sido lançado no lago do fogo eterno. E então as árvores baterão palmas, os montes irromperão em canção, e não haverá mais guerra, Senhor. Os filhos de Deus serão revelados e a natureza irá parar de gemer, pois celebrará a vinda do nosso Senhor, o Rei dos Reis. E então todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ansiamos por esse dia,
Ansiamos por este dia. Mas até lá, Senhor, dá-nos perseverança e fé. Eu te peço, em o nome de Jesus. E que todos digam amém. Que Deus os abençoe. Fica aí,